1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Podemos ler, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, ó. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu já ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que eu beba. E indo ela buscar, ele chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Amém? Glória a Deus. Só aqui está bom, amém? Os irmãos podem assentar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa noite, irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que todos que vieram aqui nessa noite, não veio aqui por causa do pregador, não veio aqui por causa do pastor, amém? Mas todos que estão aqui nessa noite, marcaram o encontro com Deus. Quem marcou o encontro com Deus? E nós entendemos pela palavra do Senhor, irmãos, que todos aqueles que marcam o encontro com Deus, as suas necessidades são supridas, os seus problemas serão resolvidos, porque desde o passado, irmãos, todos que aproximou de Jesus Cristo, da presença do nosso Deus, alcançou o milagre de Deus. Amém? E nessa noite, irmãos, todos nós passamos luta e dificuldade. Desde o início, Adão e Eva não era para sofrer as consequências, mas através do pecado de Adão e Eva, irmãos, até hoje, nós passamos luta, passamos dificuldade. Amém? Mas o mais importante na minha vida, na sua vida, é que nós temos um Deus poderoso para resolver todos os nossos problemas. Ah, irmã Leila, mas eu estou passando uma luta tão grande que eu acho que eu não vou vencer. Eu estou passando uma luta tão grande que eu acho que eu não vou suportar. Vai suportar. É só você perseverar na presença do Senhor. É só você não desistir de Deus, porque Deus, Ele não desiste de nós. E muitas das vezes, devido à luta, à dificuldade, nós achamos que o nosso problema é maior do que o nosso Deus. E muitas das vezes, nós não temos a coragem de enfrentá-lo para vencer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E nessa noite, irmãos, nós viemos falar de um profeta. O profeta Elias. Profeta Elias. Porque muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que acham que crente não pode adoecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muitas das vezes as pessoas acham que quando a pessoa é crente, ele não pode passar luta, não pode passar dificuldade. Pode sim, irmãos, mas o segredo de nós que servimos ao Senhor é a garantia de saber que na luta, na prova da dificuldade, nós sairemos mais do que vencedor. Quem está entendendo, diga amém. Ué, mas você é crente e está passando luta? Você é crente e está desempregado? Você é crente e está passando por isso? Não, irmãos, todos nós estamos sujeitos à luta, à dificuldade.
Mas o mais importante, irmãos, é quando nós colocamos Deus acima de tudo. Deus pode tudo, amém? E nós sabemos, irmãos, que o profeta Elias, ele estava passando uma dificuldade terrível naquele tempo, amém? E a Bíblia diz, irmãos, que antes da mensagem aqui, o Senhor Deus, ele permitiu que o profeta Elias, ele fosse morar, sabe aonde? Não num apartamento luxuoso, não numa casa de praia, não. Em meio à luta, em meio à dificuldade, o Senhor pediu a ele que fosse, irmãos, para um deserto. Para um lugar, irmãos, deserto, aonde, irmãos, ali estava um córrego. E o Senhor disse assim, olha, vai para lá, porque eu vou te sustentar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai para o deserto, pode bater palmas. Vai para o deserto, porque lá eu vou cuidar de você. E quantas vezes, irmãos, o Senhor Deus promete nós estar no deserto. Muitas das vezes até os amigos abandonam, a família abandona, e muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. Ele foi lá para o deserto e o Senhor disse, vai para lá. Vai lá para a beira do córrego que eu vou cuidar de você. E ele foi, irmãos, e a Bíblia diz que os corvos, eles levavam pão para ele comer de manhã e de noite. E ele comia o pão e bebia a água do ribeiro. Não pensa, meu irmão, não pensa, minha irmã, que em meio à dificuldade o Senhor vai te abandonar. Não. Não, o Senhor não vai te abandonar. O Senhor não vai nos abandonar. Deus está sempre de pé para nos ajudar. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o profeta estava ali, porque pela palavra de Elias, tinha determinado que nem orvalho ia cair na terra. Então, irmãos, foi uma seca terrível, um momento difícil. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que quando foi um certo dia, veio a palavra dizendo assim, olha, o córrego está secando, a água está secando, Elias, mas não se preocupe, eu vou cuidar de você. E nessa noite eu posso estar falando com pessoas que talvez na sua capacidade, na sua visão, não vai dar certo. A luta está tão grande que você não vê saída. Como Elias, a água estava secando dele beber, irmãos. E o Senhor disse, calma, eu já preparei tudo para você. Levanta. Levanta. Quantas vezes, irmãos, as pessoas estão passando luta e dificuldade, o Senhor manda levantar. Levanta porque eu vou te ajudar. E ele está deitado, irmãos, ele está parado. Levanta porque eu vou te honrar. E a pessoa está deitada, está prostrada. Não, irmão, nós temos que levantar. Se o Senhor falou para levantar, nós temos que levantar. Temos que ir avante, irmãos, porque o Senhor é conosco. E a Bíblia diz, irmãos, que ele disse assim, ó, você pode ir, porque eu já preparei tudo. Quando Deus fala, irmão, nós não temos que ter dúvida. Quando Deus fala, nós não podemos ter dúvida, porque a dúvida impede o trabalhar de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou acreditando, irmã Leila, mas será que vai dar certo? Será que as portas vão abrir? Será que Deus vai me curar? Não, Deus mandou levantar. Deus mandou levantar, que já está tudo preparado, já está tudo reservado para nós. Ah, mas eu não estou tendo fé, então não vai receber, irmãos. Não vai receber a bênção. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que aproximam de Deus, é necessário ter fé, irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor falou, pode ir até a cidade, porque lá eu já preparei tudo para você. Eu preparei uma viúva que ela vai cuidar de você. Eu disse, meu Deus, então está tudo preparado, eu vou.
Irmãos, e quando ele chega na porta daquela cidade, ele encontra uma senhora, preste atenção, olha para cá. Ele encontra uma senhora que aparentemente, irmãos, era uma coitada. Aparentemente não tinha nada. Mas só que poucos entendiam que aquela mulher era a mulher mais rica da cidade. Aquela mulher, irmãos, ela não tinha carro, ela não tinha junta de boi. Aquela mulher, irmãos, ela não era rica, mas ela tinha a presença de Deus na vida dela. E nessa noite, pode bater palmas. E nessa noite eu quero falar para os irmãos que é muito bom ter carro, é muito bom ter casa, é muito bom ter dinheiro, é muito bom ter tudo na vida, mas o mais importante na vida do homem e da mulher é a presença de Deus na vida dele. E quando ele tem a presença de Deus, tudo que está errado começa a dar certo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele vê aquela mulher, o Senhor disse: é essa mulher aí que vai cuidar de você. Sabe o que a mulher estava fazendo, irmãos? Quem já sabe, diga glória a Deus. Sabe o que aquela mulher estava fazendo, irmãos? Aquela mulher, ela ia pegar lenha. Porque a fome era terrível naquela época, irmãos. Aquela mulher, ela ia pegar lenha para fazer a comida. Para ela e para o seu filho. Era uma mulher viúva. Quando o profeta Elias chega, disse: mulher, por favor, traz-me um copo de água que eu estou com sede. Ela disse: tudo bem. Quando ela vai, irmãos, quando ela vira as costas, o profeta diz assim: ó, peraí, eu estou com fome. Traga-me também um pedaço de pão. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, olha, aquela mulher, ela disse assim, ó, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho um bolo, aqui ó, não tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Você está vendo aqui? Eu vou pegar a lenha, vou fazer essa comida e eu e o meu filho vai morrer. Ponto final. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ponto final. A história da mulher, irmão, só ia até ali. Porque ela era uma mulher viúva. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Era uma mulher viúva. A seca estava, o deserto estava naquele lugar. Agora eu vou morrer. Irmãos, é muito importante nós confiar nos profetas de Deus. Se Deus falou que vai abençoar, vai abençoar. Se Deus falou que vai abrir a porta, vai, irmãos. Não duvida, não duvida. Se o Senhor falou que vai te curar, vai curar. A Bíblia diz, irmãos, que Elias disse assim, ó, não temas, vai e faz um bolo para mim primeiro, depois você faz para você. Não temas, não temas. Elias diz assim, não temas. Quantas pessoas têm temido em minha luta, irmãos? Quantas pessoas têm pensado em parar? Eu não vou conseguir, eu vou parar de lutar. Eu já trabalhei, eu já cansei, eu não consigo, eu vou parar de lutar. Eu não consigo mesmo. Todo mundo consegue, eu não consigo. Para de reclamar, irmãos. Porque quando o Senhor fala conosco, o Senhor diz, não temas, eu vou te ajudar. Não temas, eu vou te socorrer. Senhor, mas está no ponto final. Mas o Senhor disse, não temas. Elias falou, não temas, vai, faz para você, faz para mim primeiro, depois você faz para você. Né? E assim ela fez, irmãos. E a promessa de Deus, a bênção do Senhor aconteceu na vida daquela mulher. E quando a mulher vai fazer, irmãos,
o bolo para o profeta, ele diz assim, ó, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Está entendendo? Não chovia, irmãos. Não estava chovendo, foi anos de seca. Mas a palavra do profeta foi: até o dia que chover, você vai ter alimento com fartura. Você está entendendo, irmãos? Quem tem fé aí, levante a mão e diga glória a Deus. Quem não tem, vai pedir nessa noite que Deus vai te dar. A farinha da panela não vai acabar. Até o dia que o Senhor mandar chuva para nós. Não vai acabar, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que a promessa do Senhor aconteceu. E foi ela e fez conforme a palavra do profeta Elias. E assim comeu ela e a sua casa por muitos dias. Muitos dias, irmãos. Você está entendendo? O que é pouco, Deus faz transformar muito. Tinha só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Amém? Só um pouquinho, irmãos. Para Deus operar não precisa muita coisa não, irmãos. É só um pouquinho de fé. É só um pouquinho de perseverança. É só um pouquinho, irmãos, de confiança em Deus. É só um pouquinho, aleluia, de oração. É só um pouquinho, irmãos, de confiança para o Senhor operar. Amém? Da panela, a farinha não acabou. Ó. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Fica essa palavra no seu coração nessa noite. Eu não sei o que você está passando, amém? Mas uma coisa eu sei. Que o Deus de Elias está aqui nessa noite. O Deus do profeta Elias está aqui nessa noite para resolver todos os problemas. Aquela mulher, irmãos, estava no ponto final da sua luta. Ela disse, nós vamos comer, né? E agora vai morrer. E o profeta chega, irmãos. É por isso, irmãos, que tem tanta gente sofrendo nesse Brasil, no mundo, porque não quer ouvir os profetas, não quer ouvir a palavra, irmãos de Deus. Mas nessa noite, irmãos, Deus preparou os irmãos para estar aqui, na campanha da bênção e da vitória. Tem que perseverar, irmãos. Elias teve que ir lá para o Corgo, né? Teve que passar um processo difícil, amém? Mas ele perseverou, amém? E a Bíblia diz que foi um dos mais privilegiados, né, irmãos? Não provou a morte, né? Subiu no carro de fogo, né? É. Então, irmãos, vamos perseverar. A luta está grande, a dificuldade está grande, corre para a casa do Senhor, começa a adorar o Senhor, começa a profetizar a bênção, começa a profetizar a vitória, porque o milagre vai acontecer, amém? Bate palmas bem forte para Jesus. Que Deus abençoe a todos, amém? E o Espírito Santo de Deus fala mais forte em cada coração, amém? Bate mais palmas bem forte para Jesus, bem. Glória a Deus. Dizer o que fala mais pouco, irmãos, mas olha, pastor Deus. Mas eu falo, irmão, tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja que eu estou cansado. Eu estou cansado, aqui é lugar de nós descansar, irmãos. Meus pés estavam até queimando quando eu cheguei lá em casa, de tanto ficar em pé, irmãos. Eu acordei hoje cedo, amém? Não fui 9 horas não, viu, pastor Deus, trabalhar hoje. Não fui 9 horas não, né? Eu sempre vou 9 horas, hoje eu não fui 9 horas não, irmãos. Liguei para o pastor Edésio, eu ainda estava lá no serviço, quase 6 horas, amém? Glória a Deus, mas eu estou descansada na presença do Senhor. Quem está cansado e descansou nessa noite, diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga só o Senhor é Deus. Bate palmas bem forte para Jesus, bem forte, aleluia.